noite, sejam bem-vindas. Nossa tradicional trilha sonora de Maroon 5, que eu gosto muito. Tô aqui hoje, gente, para falar de alguns assuntos que agora tem muito a ver com a minha área, né? A medicina, a pediatria, as doenças que acontecem muito nessa época do ano. E aqui eu tô em Goiânia, né? Goiás, Cerradão do Brasil. O clima tá muito quente, muito calor nos últimos dias. A gente tá passando dias bem intensos aqui. De uma semana pra cá, piorou demais a sensação térmica. E então começam a aparecer algumas doenças que começam a se repetir. A gente vê muito as crianças tendo as mesmas doenças. Então a gente chama essas doenças de doenças sazonais. E eu venho hoje falar com vocês sobre essas doenças. E aí aqui o nosso clima é quente e seco, com umidade baixa. A maior parte do ano é assim. Esse é o nosso clima. Eu separei esse assunto hoje, para essa live de hoje, pensando, eu sempre tento contextualizar, fico observando o que está acontecendo no momento, para tentar contextualizar com as babás, no que isso impacta para as babás, por que alguma coisa é importante para as babás. Então, por isso que eu pensei, o clima muito quente, todo mundo falando sobre isso. E aí vendo muita criança perto de mim, os meus filhos esses dias estavam doentes, e eu vendo muitas crianças, amiguinhos, todos passando pelas mesmas doenças, por situações parecidas. E então tem mais ou menos esse padrão. Nossa, não tá fácil, né? Haja água, haja hidratação, e a gente tem que se virar, porque não pode parar, né? A gente tem que continuar fazendo tudo o que a gente já faz mesmo, trabalhar, atividade física, mas aí a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Não dá pra seguir a vida totalmente da mesma forma, a gente tem que ter alguns cuidados. E dia 22 agora, eu tô aqui olhando no calendário, dia 22 de setembro é justamente a mudança de estação. Nós vamos entrar na primavera. Nós estamos saindo do inverno e vamos entrar na primavera. E isso traz algumas mudanças no clima. Essas mudanças de estação, as mudanças ao longo dos meses do ano, a gente percebe muitas mudanças no clima. E aqui, como eu falei, aqui agora em Goiânia, em Goiás, a gente está com um clima muito quente, temperaturas elevadas, umidade do ar baixa e cada vez diminuindo mais. Eu olhei agorinha aqui no meu celular quanto que estava a umidade, estava 47. O ideal para o ser humano, uma forma mais confortável é de 40% a 70% de umidade. Então a gente já está no limite, chegando no limite inferior. Aqui em Goiânia, em épocas chega a 20, 18. Então, umidade relativa do ar baixa. E como muitos ambientes que a gente frequenta tem ar-condicionado, então a gente tem variações de temperatura, às vezes no mesmo dia, né? Em minutos, a gente sofre essas variações de temperatura. Então, tudo isso, essas condições aqui que eu falei para vocês, é um prato cheio para precipitar algumas crises de algumas doenças. Quais tipos de doenças? Principalmente, gente, as alergias. As alergias, principalmente as alergias respiratórias. E por que disso? Por que acontece? Por que as crises de alergia são despertadas nessas condições que eu falei? Baixa umidade do ar, temperatura elevada. O que acontece aí? Qual que é a relação? Inclusive tem um post de um pediatra que eu sigo, o Dr. Flávio, lá da Paraíba, que ele fala assim, o título do post fala assim,
Eu nem preciso olhar a previsão do tempo, não preciso, meu filho parece uma estação meteorológica. É só mudar o tempo que eu já sei, porque o menino vai adoecer. E ele segue exatamente a variação do clima, meu filho adoece. E é isso. Por quê? Porque as doenças que acontecem nessas mudanças do clima são principalmente as alergias respiratórias. E por quê? Primeiro, antes de falar o porquê, eu quero explicar para vocês um pouquinho de fisiologia e um pouquinho da anatomia aqui das vias respiratórias. A gente tem aqui no nariz, nas fossas nasais, nas vias respiratórias altas, a gente tem os cílios, que aqui externamente a gente consegue ver. Os cílios, esses pelinhos, os cabelinhos aqui do nariz. E lá para dentro, nas vias aéreas, também continua tudo isso. E a gente tem o epitélio, que é essa mucosa, que é essa camada que reveste as vias aéreas e também vai lá para dentro. Esses cílios, qual a função deles? São pelinhos, digamos assim, né? Eles se movimentam e a função deles é de limpeza, de reter as impurezas do ar que a gente respira. Então as impurezas ficam ali, poeira, poluição, qualquer fragmento. Por isso que forma catarro aí que as crianças tiram, né? As bolinhas de catarro, e tudo isso lá para dentro continua. Então a função desses cílios é de limpeza, reter as impurezas. E o epitélio, a mucosa nasal e das vias aéreas, a função é de aquecer o ar que a gente respira, para o ar chegar lá nos pulmões numa temperatura mais propícia para os pulmões, mais agradável para os pulmões, digamos assim. Então, o que acontece quando está muito calor, quando está muito quente, quando está com a umidade do ar muito baixa? Esse epitélio, primeiro, ele fica muito ressecado. A gente desidrata mais fácil. Se a gente não repuser os líquidos, né, através da ingestão de água, a gente fica desidratado. A gente percebe isso na pele, percebe nas mãos e nos epitélios, todos os nossos epitélios. A mucosa da boca, a gente fica com a boca seca, a mucosa do nariz fica seca. Então, esse aquecimento do ar, essa função de aquecer o ar para a gente respirar melhor, já fica meio prejudicada. E outra, essa época do ano, como eu falei, estamos entrando na primavera. Então, querendo ou não, parece um pouco, mas será que é isso mesmo? Mas acontece, tem uma maior quantidade de fragmentos, de pólen, de fragmentos no ar, e de ácaros, de poeira. É uma época do ano que tem muito vento. Então, tudo isso pode ser um agressor para esses cílios que eu comentei aqui antes. E aí isso causa uma inflamação lá nesses cílios, eles não vão funcionar muito bem, não vão se movimentar muito bem, não vão conseguir eliminar aquelas impurezas que eles deveriam eliminar muito bem. E aí esses alérgenos que a gente chama, né? Alérgenos, poeira, mofo, pólen das árvores, das plantas. E outra coisa muito comum, infelizmente, nas nossas cidades, poluição, né? Os poluentes da atmosfera que estão ali no ar, tudo isso é desencadeador de crises de alergia, porque vão inflamar esses cílios que eu comentei, e aí a função do cílio fica comprometida. E aí o que acontece? O nosso organismo, acontece a crise de alergia, né? Que eu ia concluir o pensamento. Mas então, o que é alergia? Alergia é uma resposta inflamatória, uma resposta imunológica exagerada do organismo. É como se o organismo fosse travar uma guerra e ele fosse montar um exército gigante, um exército para combater um inimigo. E aí, na alergia, esse exército, essa guerra é muito maior, esse combate é muito maior, o exército é muito maior do que o normal, do que uma guerra normal. Então, uma resposta exagerada do organismo aos agressores. E aí,
isso gera uma série de sintomas para a pessoa. Quais doenças vocês conseguem me falar aqui que pioram, que aparece mais nessa época de clima quente, de clima seco? Vocês conseguem lembrar de alguma doença, de coisas que vocês estão vendo aí com as crianças de vocês, que vocês cuidam, ou com filhos? Na experiência de vocês, o que de doença, o que acontece muito agora nessa época do ano? Vamos ver, eu quero a participação de vocês. Eu já falei aqui de alergias, né? Me falem aí um nome de uma doença que vocês já ouviram falar, ou que vocês têm, né? Às vezes vocês têm, ou o filho de vocês, ou a criança que vocês cuidam tem. Então, tô querendo a participação de vocês. Me falem aí. O que vocês acham que são exemplos de doenças que pioram, que acontecem muito nessa época do ano? Então, as doenças principais que aparecem nessa época do ano, que eu posso enumerar aqui para vocês: rinite alérgica, conjuntivite, asma, são alguns exemplos. E eu tenho certeza que muitas aqui ou têm ou conhecem alguém que tem as ites da vida, né? Essa época do ano é terrível, é terrível. Estima-se que cerca de 30% da população sofra de algum tipo de alergia. Pensa, gente, é muita coisa. É muita coisa. E quais sintomas que aparecem, que a gente ouve falar com frequência nos casos de alergias respiratórias? Coriza, coceira no nariz, coceira na garganta, coceira até dentro do ouvido, coceira nos olhos, inchaço dos olhos, muitos espirros, às vezes tosse. E pode evoluir para quadros mais graves, por exemplo, com falta de ar, com sensação de dor no peito. Tudo isso pode acontecer nos quadros alérgicos, tá? Nas evoluções mais dramáticas, né? Os quadros mais graves. Então, é uma coisa que incomoda muito. Muita gente sofre com isso, tem sintomas muito fortes. E aí, o que fazer? Como que a babá vai atuar nisso? Onde que a babá vai ajudar? Onde que a babá entra nessa história? Nós vamos falar. No final, eu vou fazer um apanhado geral de como a babá pode ajudar. Mas como a gente falou aqui de umidade, do clima, né? Da temperatura elevada, vocês conseguem imaginar como amenizar então isso em casa? Dá pra gente pensar um pouco. Como eu falei, o clima seco desidrata a mucosa aqui nasal, então a mucosa oral nos desidrata de uma forma como um todo. Então, uma forma já, uma primeira conduta que as babás e que nós também, adultos, devemos ter é reforçar a nossa hidratação. Isso aí já é primordial, reforçar a hidratação. Como? Ingesta de líquidos, aumentar a ingesta hídrica, sem dó nem piedade, à vontade, e oferecer a toda hora para as crianças. Muitas crianças têm dificuldade de beber água, né? Os meus filhos, o mais velho até que ele bebe muito bem, mas o mais novo a gente tem que estar sempre insistindo, sempre falando com ele, oferecendo, e às vezes a gente esquece. Então, beber bastante líquido. Outro ponto é em casa, colocar, se vocês tiverem, se na casa que vocês trabalham tiver também, umidificador no ambiente, para umidificar o ar que a gente respira. Isso também à noite, quando a gente dorme, um período, né? A noite é um período longo, e muitas vezes a gente precisa usar o ar-condicionado, e aí o ar-condicionado geralmente resseca o ar do ambiente, então a gente tem que compensar isso com umidificador. Ah, mas eu não tenho umidificador em casa. Então, colocar um balde
de água dentro do quarto, para essa água vai evaporando aos pouquinhos à noite, colocar esse balde dentro do quarto. Inclusive teve uma pergunta lá na caixinha hoje, que me perguntaram assim, colocar uma toalha, acho que era isso, uma toalha molhada no quarto, perto da cama, realmente resolve? Sim, é uma opção. Aí, porque eu não tenho umidificador e eu não quero colocar balde, porque sei lá, às vezes eu vou levantar e vou esbarrar no balde, vai derrubar. Enfim, é uma outra forma. Pode usar o umidificador, pode usar o balde com água perto no chão ali do seu quarto, ou a toalha molhada perto da cabeceira. Tudo isso é para quê? Para umidificar o ar que a gente vai respirar, por exemplo, à noite, né? Mas durante o dia, na soneca da criança, na soneca do bebê no quarto, mesma coisa. Tá brincando lá na sala com a criança, se tem um umidificador lá, liga também. Umidificar o ar e beber bastante água, tá bom? Então já são duas questões importantes aqui que a gente já levantou. E todas essas doenças desconfortáveis trazem muito mal-estar. Tem tratamento, algumas têm prevenção, e isso é um assunto que a gente não vai aprofundar aqui, mas tem tratamento, tem saída para isso. E agora eu vou falar sobre cada uma delas, assim, dando pinceladas, né? Isso aqui não é uma aula de pediatria, é uma aula de doenças comuns nessa época do ano, voltada para babás, no sentido, o que a babá precisa saber, como a babá pode ajudar a criança que ela está cuidando, tá bom?